Olá, querido aluno, tudo bem com você? Muito bom, a gente está iniciando a nossa quarta teleaula, o nosso quarto encontro, o último da disciplina de Sistemas de Informação Gerencial, e o tema de hoje vai ser gestão, ou seja, gestão da informação, gestão do conhecimento, gestão do sistema de informação, sobretudo pensando na segurança também. Então, desde o planejamento das atividades, o envolvimento das pessoas, a melhor prática a ser desenvolvida para que os sistemas sejam implantados da melhor forma possível, mas o mais importante da gestão é a continuidade dele, a melhoria do sistema, ou seja, o que a gente chama de manutenção do sistema, para que ele sempre continue atendendo às necessidades organizacionais, para a tomada de decisão, que é um ponto forte que você já conhece, né? Então, vamos lá? Sistema de Informação Gerencial. E agora, nesse início, vou te convidar para a gente pedir para você mandar a sua dúvida, para a gente poder esclarecer. Lembrando também que nossa aula, nós temos 3 momentos Kahoot. Logo no início, a gente vai estar passando o PIN. Vamos aqui colocar o PIN já, de repente, você já pode colocar o seu nome. Então, fica aí na tela o código do PIN para você acessar o kahoot.it. Coloca o seu nome, o polo ou estado, para a gente até referenciar. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica de hoje. Então, é importante a gente estar sempre dialogando. Esse momento de interação é importante para que nós possamos nos conhecer em relação ao nível de aprendizado mesmo, né? E o próprio Kahoot também faz com que a gente consiga entender como é que está a performance, o desempenho de vocês antes do estudo, que no caso é a primeira pergunta, a gente vai fazer uma pergunta diagnóstica, e em mais dois momentos também, para a gente poder avaliar como é que está o aprendizado de vocês. Ok? Então, fica a dica para vocês mandarem aí a contribuição e a participação. Bom, como eu disse, a nossa aula de hoje é sobre a administração do sistema de informação. Então, no slide nós temos os pontos chaves para que a gente possa trabalhar, que é a gestão da informação, a implantação dos sistemas de informação, a própria manutenção, como eu disse, e a questão da segurança. A gente vai fazer uma geral aqui da segurança, que é um dos pontos fundamentais que a gente vai bater na aula de hoje. E nesse diagrama tem como proposta, primeiramente, mostrar aqui na questão dessa figura aqui, chamada banco de dados corporativos. Muito bem, o que vem a ser então banco de dados corporativo frente à segurança? Então vamos relembrar o que nós já passamos em relação a um banco de dados organizacional, aquele que consolida todas as informações a partir dos processos de negócio de todas as áreas funcionais, lembram disso? Que foram tratados pelos respectivos sistemas e subsistemas, seja eles sistemas empresariais ou então a nível operacional, gerencial ou estratégico. Lembrando que aqui poderemos contemplar o RP, o SCM, o CRM e assim por diante. Então, esse banco de dados corporativo muitas vezes já está representando aí o nosso Data Warehouse. Caso você se lembre, né? Vamos lá. BSC, BI, são todos conceitos que a gente disse o seguinte, olha, a partir do momento que a empresa quer gerenciar a partir de indicadores, visando a competitividade, nós vamos buscar essas alternativas, metodologias do Business Intelligence e os recursos do Balance Scorecard, no qual nos traz muito aprendizado, lembra disso? Muito bem, então esse banco de dados corporativo representa exatamente tudo isso. Então, na questão da segurança, é isso que nós vamos tratar, é isso que nós precisamos cuidar do banco de dados, que automaticamente estaremos cuidando da nossa informação. Continuando aqui no diagrama, nós temos o seguinte, né? Então, na aula passada, inclusive, falamos sobre Firewall, que é uma das ferramentas da segurança. Então, aqui a gente vai tratar como fazer a gestão da segurança. E lógico que Firewall é apenas um recurso, mas existe todo um conceito para que você possa fazer uma boa gestão da segurança, que é um dos pontos
da aula de hoje. Vamos prever aí, nesse caso, você já sabe que pode ter um acesso remoto de um usuário através da própria internet, ou então até mesmo um acesso físico de algumas pessoas, uma ameaça, né, um invasor que venha ameaçar a nossa base de dados. Então, esse é o ponto que a gente gostaria que você tomasse bastante cuidado no dia a dia. E quanto à manutenção? Um dos pontos fundamentais, conforme a gente falou aqui, né, olha, a continuidade dos processos, a continuidade do tratamento da informação, de acordo com as atualizações que nós devemos atender em função da demanda dos clientes, do mercado ou da nova proposta da sua gestão, dos executivos e assim por diante. Então, essa questão da manutenção requer um cuidado especial. Por quê? Eu vou mostrar aqui na Câmara de Documentos um diagrama, ou seja, um gráfico que vai mostrar o seguinte, olha, Pressman, ele diz, né, que é um especialista em engenharia de software, ele diz que os cuidados em relação à manutenção do sistema está no momento das atualizações. Tudo bem? Então, vamos pensar nas atualizações? Vamos pensar no seguinte, olha, o sistema é implantado num determinado tempo aqui, na linha do tempo, e ao longo da sua vida, do seu ciclo de vida, melhor dizendo, né, ao longo do seu uso, ele vai ter esse comportamento em relação a índice de falhas. Então, vamos explicar um pouquinho o que seria essa manutenção, o que seria esse momento da disponibilização de uma nova versão, que é exatamente o momento que eu fiz a manutenção e estou colocando a nova versão para o sistema. Vamos lá? Então, o que acontece? Eu tenho uma atualização para fazer. Por quê? Mudaram algumas regras. Eu estou inovando ou estou basicamente colocando uma nova configuração que vai atender melhor aos processos de negócio. É uma nova regra de negócio em função do próprio mercado e assim por diante. E aí, quando eu atualizo o sistema, muitas vezes acontece o que o Pressman diz, que é o quê? Voltar ao topo em relação ao índice de falhas. Vamos de novo aqui no diagrama, aqui no gráfico, só para a gente então representar na Câmara dos Documentos. Eu tenho o seguinte, instalo o sistema num determinado tempo e à medida que eu vou corrigindo, ajustando as falhas, as faltas, ele vai diminuindo aqui essa curva de falhas, que é a chamada curva idealizada. Porém, nos estudos e na experiência que a gente tem, percebemos que o sistema ele realmente começa com muitos bugs. Apresentando essas falhas, a gente vai corrigindo, não é mesmo? Aí, nessas correções, ao longo do tempo, ela vai diminuindo, conforme está mostrando aqui no gráfico, e numa das versões que eu faço atualização de alguma implementação nova, vai acontecer esse pulo aqui, novamente, do índice de falha, aumentando as falhas, até a gente conseguir aí a expectativa da estabilização em termos de falhas. Mas a curva real, ela é apresentada dessa forma. Dependendo de como nós conduzirmos o próprio processo da gestão, da administração do sistema de informação e a própria participação da equipe da tecnologia da informação, pode acontecer o que está mostrando no gráfico, né? Ou seja, vai aumentando o índice de falha, o que não é nada adequado em termos de custo, em termos de expectativa, motivação para o usuário final. Então, esse é um ponto fundamental que você, como gestor, siga. Tem uma grande responsabilidade, vai ter uma parcela considerável na sua participação. Porque se você participar de uma maneira de iniciativa e de visão holística, pensando no que pode impactar naquela regra de negócio que deseja alterar para os outros departamentos, lembra que a gente falou das integrações dos módulos entre os departamentos, entre as áreas funcionais? Eu tenho certeza que você já entendeu esse processo. E esse processo é mais delicado, é mais complexo no momento dessas manutenções, ou seja, nas evoluções que nós vamos implementando ao longo do ciclo de vida do software. Vamos para o momento Kahoot. Nós temos então aqui, aguardando você a conexão no Kahoot.it,
Vamos ver como é que estão as conexões e a gente vai aguardar um tempo para que você possa conectar. Lembrando que o Kahoot só temos no momento dessa aula ao vivo, enquanto você estiver acessando no ambiente virtual, não vai ter a oportunidade de brincar, de jogar. Mas vale a pena acessar para você ver como é que foi a performance e também os comentários em relação às alternativas e os acertos também.
Muito bem, vamos lá, vamos iniciar. A gente está com bastante participação, isso é muito bom. Vamos ver a competição aqui. Mas a ideia não é a competição em si, né? É o aprendizado, tudo bem? Mas vamos lá, vale a pena a gente ver quem acertar primeiro, ou quem, no caso, né? Quem responder antes e corretamente vai ganhar mais pontos. Então vamos lá, para a primeira pergunta. É uma pergunta diagnóstica. É criado e expandido pela interação social entre o tácito e o explícito. Muito bom. Muito bom. Está aqui a resposta, né? Quem acertou? 240 a 225. Isso diz que houve ali uma certa confusão para quem errou, né? Mas é lógico que a gente está falando do conhecimento. Então, vamos lá. O que significa, então, o conhecimento sendo expandido e gerado ou criado naquele momento em que a gente tem a comunicação, a interação com as pessoas, através da verbalização, como a gente faz nesse momento, né? A gente está aqui expondo uma ideia, contextualizando em relação a um conceito, e você vai agregando o que você já tem de conhecimento. É isso aí. Então, o conhecimento ele se expande à medida que a gente consegue explicitar, tanto verbalmente como por escrito, quando você lê um livro ou então você acessa um vídeo. Cada mídia, cada meio de comunicação traz, né, um significado, o significado final é o mesmo, mas de uma maneira diferente da gente fazer essa interação e agregar esse conhecimento. Então, o conhecimento ele é criado, é expandido exatamente dessa maneira, e, inclusive, né, que está citado lá no livro, no nosso livro didático, quando citado lá pelo autor. Agora, quando a gente fala de informação, que é um dos pontos importantes, sim. Só que a informação em si é apenas um atributo para que o conhecimento seja melhorado, para que ele seja comunicado. Lógico que eu preciso da informação, mas é o conhecimento em si que é o que a gente está falando aqui em relação ao crescimento entre o tácito, que é o que eu conheço, é algo pessoal, mas o explícito, quando a gente consegue explanar, consegue mensurar, consegue trocar essas ideias, né? Compartilhar através dessa interação social, tudo bem? Aluno de Itajubá perguntaram qual a diferença entre framework e a biblioteca. Nós vamos citar esse exemplo logo mais quando a gente estiver falando do IDIO, até para a gente consolidar bem esse conceito. Eu agradeço aí a participação de Itajubá, um grande abraço a esse polo, e vai contribuir, inclusive, por questão dessa pergunta, a gente vai conseguir mostrar bem a diferença entre os dois, ok? Vamos lá. Vamos ver como é que ficou até o momento aqui. Então, Deveredá, é isso? Em primeiro, Fernando de Minas Gerais, e depois Luana. Sarzedo é um polo, então fica aí o placar até agora. Vamos guardar esse placar para que a gente possa acompanhar mais para frente, voltando aqui para o slide da nossa aula. E aí a gente vai continuar a nossa aula aqui com o primeiro, no caso, né? O primeiro conceito, que é a gestão da informação e do conhecimento. Vamos lá.
Gestão da informação e do conhecimento, segundo Cunha e Cavalcante, ele diz o seguinte, né? Vejam bem, tudo isso que a gente está comentando nesse momento já tem um foco muito para tecnologia. Então, ele já começa assim, ó, tecnologia baseada na eletrônica é o que você já conhece, são dispositivos eletrônicos que possam tratar dos dados, ok? Agora, um ponto importante é que nós devemos considerar, tanto na indústria, no comércio, na administração, educação, na medicina, cientistas profissionais domésticos também utilizam a gestão da informação e do conhecimento. A partir do momento que nós consolidamos, nós entendemos que o conhecimento é criado e também expandido, ele é acrescentado à medida que a gente tem essa interação, exatamente isso que acontece também com a tecnologia. As integrações das informações a partir dos processos de negócio, das regras de negócio, ele vai criando aí um fluxo de trabalho, vai criando regras de como que o processo caminha. E aí, a partir do momento que eu ou você tem o conhecimento tácito, passa para o sistema, que o sistema vai processar aquele conhecimento de acordo com essas regras que nós estabelecemos, exatamente o conhecimento fica organizacional. Esse é o ponto fundamental em qualquer área dessa, tá, ok? Continuando aqui, Alecrim, ele complementa, ainda falando em TI, tá? Então, é definida como um conjunto de atividades e soluções providas de recursos computacionais e visam o quê? Permitir a obtenção, armazenamento, acesso, gerenciamento e o uso das informações. Então, ele dá um ponto-chave aqui que é em relação ao gerenciamento e o uso das informações, que é não somente disponibilizar a informação, mas a tecnologia da informação, quando bem trabalhada, através do seu sistema de informação, através dos processos, das regras de negócio implementadas em software, vai nos ajudar ao gerenciamento da informação e ao melhor uso, logicamente, para a tomada de decisão. Vamos relembrar um pouco agora, quando nós falamos sobre dado, informação, conhecimento, que é aquele processo construído através desse conceito. Vamos resgatar, então. Vamos imaginar o seguinte, nós temos um dado que muitas vezes ele não quer dizer muita coisa sozinho, mas a partir do momento que ele é agregado, combinado com outros, pode trazer um significado importante para nós. Um outro dado que sempre tem que ser filtrado, não significa que eu vou coletar qualquer dado, não, eu preciso organizar, seja ele um dado descritivo, os caracteres, conforme a gente já comentou, né, que são números e letras, mas pode ser imagens. E aí, como que a gente faz esse tratamento que a gente está falando? Tudo isso, pessoal, é tudo baseado na tecnologia da informação, ou seja, estamos capturando os dados lá no momento nível operacional e sendo validado pelas regras de negócio no nível gerencial através de algumas regras do processo de negócio. Então, submete-se os dados aos processos. Quais são os processos? Algumas técnicas, alguns conhecimentos que você tem ou que a organização já implementou em software e também serve para a construção do nosso banco de dados, lembrando daquela figura que a gente comentou hoje, né? É o banco de dados corporativo, utilizando ferramentas, utilizando um norteador, alguns objetivos que nos traz, né, o contexto para que nós consigamos chegar num determinado ponto de sucesso. Lógico que também nós temos que prever alguns riscos, alguns problemas que podem acontecer no meio do caminho, mas o objetivo final qual que é? Uma delas é a tomada de decisão, conforme a gente está sempre comentando contigo, monitorando a empresa para que ela consiga atingir esses objetivos, lembrando lá daqueles indicadores do BSC, que faz parte de tudo isso que a gente está falando, faz parte do conhecimento, faz parte dos dados que nós coletamos num determinado momento e também utilizamos à medida que a gente possa estar checando juntamente com as partes interessadas, por exemplo. Enfim, são todos os processos que envolvem dados e que transformam em informação para a minha tomada de decisão. Então,
E isso tudo faz parte da minha gestão da informação enquanto pensamos nos processos em sistemas empresariais. Lembrando lá do RP, como que o RP trabalha? Ele coleta dados de algum departamento ou daquela sub-área através daquele subsistema e faz as integrações adequadas, seja no nível operacional ou gerencial e assim por diante. E nessa transformação vai conduzindo para a gestão, ou seja, a gestão da informação e a gestão do conhecimento, eles sempre andam em paralelo para que a gente possa ter o melhor, dizendo assim, né, a melhor informação possível para a nossa tomada de decisão. Bom, a gente contempla aqui nesse conceito, agora vai para ITIL. Vamos para o conceito do ITIL, aí vamos responder então o framework de boas práticas. Bom, vamos lá. Quando a gente diz que o ITIL é um framework, significa que ele é um modelo. Então, de certa forma, é um modelo que tem várias práticas, melhores práticas, para que possamos utilizar. Então, quando tratamos o ITIL dessa maneira, também falamos da biblioteca, conforme foi citado, né? Até porque o ITIL é exatamente isso, né? O ITIL vem, né, da sigla ITIL de Library. Então, da Information Library, ou seja, biblioteca de informações da tecnologia da informação. Ou seja, nós utilizamos várias ferramentas, várias técnicas, várias metodologias. Para quê? Para atender aos serviços que o ITIL tem como proposta. Então, o ITIL sempre tem como estratégia desenvolver serviços, disponibilizar recursos em termos de serviço. Lógico que utilizamos recursos computacionais, recursos de software, de hardware, configurações para que disponibilizemos serviços para o software sendo utilizável ou disponível no momento adequado. Ele sendo comunicado, ou seja, tem lá a integração através dos meios de comunicação, seja a internet, configurando ou a intranet ou a extranet e assim por diante. Todos os serviços, desde a instalação, inclusive, do sistema operacional, da rede local, a instalação das impressoras, são todos serviços que têm que estar disponível para que o software seja executado, seja manipulado, seja utilizável pelos usuários finais, seja operacional, gerencial, estratégico. Vamos ver como é que graficamente aqui ele mostra, né, então, o ITIL. O ITIL tem 5 fases, e na primeira dela é uma estratégia de serviço na qual a gente estabelece alguns itens do portfólio, ou seja, quais são os principais serviços que nós precisamos atender, seja ele a nível operacional, a nível interno ou externo, quando a gente está tratando de extranet ou da própria intranet, ou então a internet como um todo. Nós vamos disponibilizar o website, ótimo, nós temos que ter elencado aqui alguma coisa relacionada ao website, tanto em firewall, questão da segurança, se ele vai ficar em nuvem ou não. E aí, vamos pensar o seguinte, no segundo momento, o que eu faço para que o ITIL consiga estabelecer alguns critérios para que esses serviços sejam atendidos? Então, vamos fazer o desenho, chamado aqui design de serviço. Principalmente aqui, um dos pontos que a gente pode citar é o nível do serviço, ou então estabelecer quais são os fornecedores para cada serviço. Então, quando a gente estabelece níveis de serviço, como exemplo, a gente pode dizer, olha, caiu a internet, em quanto tempo nós vamos restabelecer? Aí a gente está falando em fornecedores aqui. Quem são os fornecedores? Vai ter um momento que a gente vai escolher aquele fornecedor e vai ter aquele momento que a gente pode trocar de fornecedor. Então, esse gerenciamento do fornecedor, a gente já tem que ter um desenho especificando qual que é o nível de segurança dele. Se ele consegue restabelecer em 20 minutos, em 30 minutos ou determinado tempo que seja razoável aos seus negócios. Então, esse é o ponto fundamental que o ITIL trata em relação às melhores práticas para que a gente possa escolher aquelas que são mais adequadas à nossa organização, às nossas necessidades. O terceiro aqui, vamos para a transição, que é o
momento aqui fundamental, porque tudo que eu fiz do desenho, em termos de estabelecer os critérios, aqui na transição, além de ter o aprendizado daquilo que está sendo implantado, é um momento de validação e de teste. Vamos testar, caiu o sistema em 20 minutos, restabeleceu? Ótimo, está validado. Então, é um momento em que a gente tem condições de dizer o seguinte, olha, aquilo que nós planejamos lá no portfólio está sendo atendido através dos detalhamentos feitos no desenho e aqui no momento da transição eu estou disponibilizando para o pessoal utilizar, seja ele no e-commerce, onde vão ter, né, milhares de pessoas acessando, existe lá um nível muito alto de utilização, de frequência, de volume de dados, inclusive, tudo isso está preparado? Ótimo. Então, no momento da transição, é um momento em que você também tem um papel importante de fazer essa validação. Vamos aqui continuando agora em operação. Nesse momento da operação, parece que está tudo simples, ótimo. Então, está em operação, realmente foi validado, eu tenho condições de estar usando, eu estou usando. Está disponível, tem a questão da integridade, conforme a gente já comentou da segurança, mais para frente a gente vai falar melhor sobre a segurança também, mas tem a integridade, disponibilidade, confidencialidade, está tudo funcionando bem, isso tudo faz parte do serviço do ITIL também, tudo bem? Aí, vamos pensar o seguinte, ocorreu algum problema, ou seja, teve uma ocorrência de algum fato que não gostaríamos, que pode trazer prejuízo para nós? Nós temos que gerenciar esses problemas, esses eventos, que é exatamente isso que trata no momento da operação. Olha, uma simples falha na impressão, de repente, é um ponto onde nós devemos colocar alguma ação corretiva. Muito bem, então, né, no momento da operação, o tratamento tem que ser dado de acordo com o que foi feito lá no design. Se eu preciso fazer algum procedimento para restabelecer a minha conexão, para restabelecer a conexão com a impressora, no caso da falha com a impressão, então, são esses pontos que a operação tem que tratar. E também ir catalogando, gerenciando, porque futuramente nós podemos refazer, atualizar, no caso, a parte de design, que vai prever esses problemas, caso, né, a gente consiga prevenir esses problemas também. Continuando no último ponto aqui, quando o ITIL já está numa fase de melhoria, é onde nós podemos, então, aplicar as técnicas do PDCA. E o PDCA não é aplicado só nesse momento, mas é porque a gente já definiu, desde o design, na transição e também na operação, então utilizamos essas técnicas para fazer a validação, ou seja, vou checar aquilo que eu tinha planejado com o que está acontecendo para que a gente possa tomar alguma ação corretiva, ou então melhoria no processo e assim por diante, para que também tenhamos continuidade no serviço, que é um dos pontos que diz aqui como um modelo de continuidade, segundo o ITIL também. Lembrando também que tudo isso faz parte da gestão do conhecimento. Qual é o conhecimento? De melhor atender com os recursos da tecnologia da informação baseado na estratégia de serviços. Então, ele estava prevendo aqui exatamente nesse modelo DIKW, tudo bem? Então, ficamos aqui para a gente concluir o ITIL como uma biblioteca de melhores práticas e que você, né, com certeza já conhece um pouco, vamos continuar aplicando, vale a pena, é um modelo importantíssimo no seu dia a dia como profissional da gestão. Vamos para o GED. O que vem a ser o GED, então? É a gestão eletrônica de documentos. A gente muda um pouco de assunto, mas o conceito é, inclusive, muito relacionado à gestão do conhecimento. O conhecimento, muitas vezes, estão no documento, não é? Vamos lá. GED é Gestão Eletrônica de Documentos, segundo a legislação federal. É a gestão de documentos, mas não somente nesse ponto, desde a sua produção, tramitação, o uso, avaliação e arquivamento, até a sua eliminação quando for necessária. Então, esses são os pontos em que a gestão eletrônica de documentos deve conceber, deve prever, né? E os cuidados que a gente tem é quanto ao acesso e à segurança. Cada negócio define e determina os seus objetivos também. Vamos imaginar,
eu estou no negócio da indústria, quais são as preocupações que a gente tem? Uma delas é a questão da confidencialidade. Será que aquele processo que eu tenho desenhado, eu posso disponibilizar isso na internet? Assim, sem o devido controle de acesso? Provavelmente não. Se de repente é algum processo sigiloso, é o segredo daquela fórmula industrial, de um procedimento para conseguir criação de um produto ou desenvolvimento de uma substância, por exemplo, então, lógico que eu preciso ter esse controle adequado. E se a gente está falando em controle de gestão de documento, nesse caso eletrônico, ele está em meio compartilhável. Lembra que a informação e o conhecimento, quando em tecnologia da informação, facilita no compartilhamento, e é por isso, então, que exige aí uns cuidados na questão da segurança muito grande em relação a isso. E o GED trata exatamente disso, né? Não somente na produção ou no armazenamento, mas principalmente no controle de acesso dele. Continuando aqui, a gente vai falar desse ponto que é importante, citado no decreto 8539. Nesse decreto, você pode acessar, vamos ver se eu consigo até mostrar para você aqui, na câmera do documento, só tem a imagem aqui só para a gente exemplificar, mas podemos voltar aqui já para o slide. O que acontece? Naquele documento lá, ele está dizendo o seguinte, que é o decreto 8539, ele está dizendo que a parte principal de um documento digital, ele vem de duas fontes. O primeiro deles é o digital nato, aquele documento em que nós criamos através dos recursos computacionais. Utilizamos software, utilizamos computadores para a criação desse documento. Um exemplo muito simples para você entender é a própria nota fiscal eletrônica. É criado, né, desde todos os dados que estão ali, mas os dados de remetente, destinatário, quando a gente está falando da nota fiscal eletrônica, alguns produtos que estão ali na nota, inclusive a parte de encargos e assim por diante. Então, todas essas informações foram criadas, no caso, computacionalmente através do software. Esse é o típico documento digital nato. Porém, outros documentos digitais também podem ser digitalizados, que é outra maneira de se construir ou de se produzir um documento eletrônico. A partir do momento que eu fiz a digitalização, eu tenho condições de fazer o tratamento dos dados. Eu posso colocar aquele documento como sendo uma imagem? Até posso, mas se eu tenho condições de tratar os dados que são ali impressos, como caracteres, fórmulas ou o próprio texto em si, para você perceber, eu consigo então fazer esse tratamento e aí se torna um documento digital, só que da forma digitalizada. Então, no decreto 8539, ele traz exatamente esse aditivo aí. Vamos falar aqui de um comparativo e das vantagens e alguns cuidados que a gente tem que ter quando tratamos de documento digital e aí comparando com o documento convencional. Tudo bem? Vamos lá. O acesso remoto para agilizar e compartilhar é uma grande vantagem do digital, desde que tenha lá os devidos cuidados em relação ao controle de acesso. Depende de aplicativo e software? Sim, em alguns documentos convencionais até poderia depender de software também, mas no caso o digital com certeza, porque ou ele foi digitalizado ou ele é um digital nato. Alta dependência de tecnologia, no caso dos documentos digitais, ocupa pouco espaço físico. Essa é uma grande vantagem que a gente tem nos documentos digitais, e a velocidade de acesso, que a gente sabe muito bem, né? Muito mais prático, até para localizar um dado num determinado documento, é muito mais rápido. E a forma de registro da informação, que é aquilo que a gente falou, né? No convencional ele está no papel e no digital ele pode até ser digitalizado ou então ele pode ser um documento digital nato. Vamos falar sobre a preservação das características arquivísticas. Esse ponto é fundamental porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, né? Quando eu tenho um documento em papel, que é o convencional aqui, a pessoa que produziu, que criou o documento, que redigiu o documento, todos esses dados, eles têm que estar
né, consistente com aquela informação, que é um critério de completo. O documento está completo desde que os dados que estão ali foram totalmente, né, estão compreensíveis, e eu tenho lá os dados que são esses que eu estou dizendo, fundamentais, quem que é o criador, quem que é o produtor, quem fez, né, quem tem a posse do documento e assim por diante. Da mesma forma a gente tem que ter no digital, porque o digital também tem que contemplar exatamente essas características arquivísticas, que vêm exatamente dos conceitos de arquivamento de documentos. Se você quiser conhecer mais, logo eu vou passar um link para que você possa perceber e ler mais sobre esse conteúdo também. Falando sobre a necessidade de migração. Esse é um ponto fundamental também de uma característica do documento digital. O que vem a ser, então, a migração? Vamos pensar no seguinte: você tem um editor de texto, que é o que você muitas vezes utiliza, o Word, e quando, não sei se você já percebeu, quando vem a atualização desse software, desse editor, você vai ler um documento da versão anterior, automaticamente ele está fazendo o quê? Está fazendo a migração. Então, nesse caso, muitas vezes você percebe, ou então nem vai perceber. Porque a tabulação pode ser diferente, o tipo de fonte, de repente, pode ser diferente, algo que vai acrescentando, vai modificando, vai sendo melhorado, e isso tem que estar sendo migrado para que não perca as características anteriores. É a mesma coisa que acontece com o software aplicativo seu. O sistema de controle de estoque teve alteração, houve modificação, houve uma nova versão, está implantando a nova versão. Será que eu estou contemplando todas as características anteriores e acrescentando as novidades sem perder o que eu tinha antes? Isso é um processo também que tem que acontecer tanto em dado e informação, como a gente está falando no GED. Então, gestão eletrônica de documentos, você deve realmente prever essas questões também. Vamos lá, a gente está agora aqui num processo de interação. Nós vamos falar da situação, problema na Prefeitura Brasil Moderno, para que você possa aplicar, né, ter um pouco mais aí de habilidade em relação aos conceitos que nós vimos até o momento. E também, nesse momento, a gente vai estar respondendo aqui a uma pergunta. Pessoal de Paracatu, de Minas, diz o seguinte: GED e GS Drive é a mesma coisa? Será que está falando do Google Drive? Na verdade, assim, se for o Google Drive, nesse caso, o que acontece? É uma ferramenta, sim, e que pode ser usado para a gestão eletrônica de documentos. Então, a gestão eletrônica de documentos, ela tem um conceito bem amplo. É um conceito no qual a gente tem que conhecer como quem fez, como que faz a produção desse documento, como que se disponibiliza esse documento, onde fica armazenado, que quando a gente fala em armazenamento, pode sim utilizar o Google Drive, que é um recurso muito bom para fazer a guarda desse arquivo. Mas a gestão eletrônica de documento é um processo mais complexo. Além do armazenamento, aí vem a questão do uso, vem a questão também até da eliminação quando cabível e assim por diante. Então, a gestão eletrônica de documento pode utilizar, sim, o Google Drive, mas não é a mesma coisa. Vamos ver aqui no slide agora, tentar entender o que o Brasil Moderno, que é um município fictício, ela precisa para a implantação do GED. E aí a gente vai ganhando um pouco mais de habilidade nos conceitos que a gente passou até agora, em relação tanto ao espaço físico ou também o processo de implantação do GED. Antes disso, vamos lá para o nosso Momento Kahoot, que é exatamente para a gente dar uma descontraída, mas também para fixar os nossos conhecimentos em relação aos conceitos que nós passamos até o momento. A próxima pergunta, então, é: o editor de documento digital será descontinuado? Qual é a característica para esta situação?
Muito bom, retornando, muito bom. A gente viu que a maioria acertou. Fico muito contente de saber disso. Então, você já entendeu que quando a gente está falando em necessidade de migração, essa característica de um documento, em função da GED, significa que se eu tenho alguma ferramenta, algum software no qual aquele documento é dependente, então eu preciso tomar muito cuidado para que todas as características desse documento sejam migrados automaticamente, vamos falar assim, para o software atualizado. Na nova versão, ele tem que contemplar exatamente as mesmas características arquivísticas, conforme a gente disse na teleaula. Então, é isso que a gente gostaria que você entendesse, Agora, quanto à facilidade de reprodução, com certeza é um dos pontos importantes, velocidade de acesso dependentes de hardware também. Só que na questão de uma descontinuação, o ponto principal é necessidade de migração. Até porque no momento em que eu estou fazendo a migração, com certeza pode ter algumas características de hardware também. Ok? Vamos lá para a próxima. Antes disso, vamos ver como é que ficou o placar até agora. Gabi, Minas, Fábio de Araraquara e Fábio de Teixeira Freitas, deve ser em terceiro. Mas, olha, a pontuação está bem próxima uma da outra. Próxima pergunta. Agora a pergunta vai ser mais rápida, então eu gostaria que vocês respondessem com pouquíssimo tempo aí. A característica do ITIL está em estratégia... Muito bom. Voltando aqui, é estratégia de serviço mesmo. Então, o pessoal que acertou, parabéns. Teve alguém que falou da inovação? Com certeza, a inovação é importante, porém, em função da estratégia de serviço, quando eu for fazer elencar o portfólio e principalmente quando a gente vai detalhar o meu design do serviço, que é a parte do desenho, aí com certeza eu vou prever algumas inovações em termos de recurso, em termos de próprio serviço ou então algo computacional, algum recurso computacional, ok? Vamos ver agora como é que ficou. Espírito Santo, é isso? Michael e Fábio de Teixeira de Freitas. Então, continua o Fábio aqui em terceiro, mas mudou um pouco a configuração aqui nessa classificação. Vamos voltando aqui. Bom, lembrando que o momento Kahoot é um momento, então, para a gente fazer essa interação, que é bacana, tudo, Já conseguimos perceber que vocês entenderam, sim, o conceito, vocês estão aprendendo junto aqui, e isso é importante. E aí a gente vai continuando, vamos ver como é que nós estamos para a gente reformular. Prestem atenção nesse ponto aqui. Como que a gente vai solucionar para o Brasil moderno na questão do GED, utilizando, inclusive, a ideia ou o conceito, as melhores práticas do ITIL. Vamos aqui para o slide. Então, documentos em relação à gestão lá no Brasil moderno, nós vamos falar o seguinte. Na fase de design do ITIL, a gente pode estabelecer alguns critérios. Por exemplo, quais são os processos que podemos colocar aqui para a prefeitura do município controlar bem? Uma delas é disponibilizar serviço para matrícula ou então para uma base de dados municipal centralizada ou então lá para a unidade de saúde em relação aos registros do seu atendimento. Então, tudo isso pode fazer parte dos serviços, porque aqui a gente está falando em aplicações das escolas, em aplicações da saúde e também numa base de dados, que é provavelmente o servidor onde a gente falou da nossa base de dados, que é a base de dados consolidada da nossa organização. E aí, da mesma forma, a gente está falando em controle de acesso das informações. E aí a gente vai remetendo aí também ao nosso exatamente o ponto em relação ao controle de acesso.
quem que vai ter acesso às determinadas informações? E aí, vamos lá. Na fase de transição, a gente pode estar validando tudo isso para que os dados adequados às necessidades de cada órgão precisam estar disponibilizados exatamente para aquelas pessoas que são daquela secretaria, tá? Vamos falar sobre as informações de doença, do prontuário, ou então do atendimento lá na saúde. São os profissionais, que são os médicos, enfermeiros, que têm acesso. Enquanto as informações específicas para o estudante, quem é que vai ter acesso? São as pessoas da educação. Então, são os professores, enfim. Vejam bem, nesse exemplo, a gente percebeu que possamos utilizar exatamente esse contexto do Brasil moderno para que você possa, então, perceber quais são as características do uso das boas práticas do ITIL, trafegando em várias secretarias. Então, lógico que eu preciso entender cada secretaria, cada sistema, ou seja, cada subsistema, conforme a gente falou, ou uma área funcional. Porém, são integrações. Então, a gente está propondo uma integração através de um cadastro de pessoas. Então, o mesmo dado do aluno que está lá na escola, eu vou utilizar o mesmo dado, que é o nome, data de nascimento, são os dados básicos dessa pessoa, também lá na unidade de saúde, que é um ponto fundamental, que é a visão que você, como gestor SIG, deve ter, não só nesse segmento do município, de uma área pública, mas isso acontece na realidade ou numa gestão da administração de uma empresa industrial, comercial também, ok? Vamos ver aqui uma pergunta dizendo: professor, aqui no Ceará, precisamente na cidade de Fortaleza, capital do estado, está instalado o segundo maior data center do mundo. Parabéns aí o pessoal do Ceará. Então, é uma informação que eu não conhecia, né? Vamos lá. Então, muito bem. Data center do mundo, ótimo, um dos maiores. Parabéns, então. Eu acredito que vocês estão fazendo bom uso. Deve ter uma velocidade boa de acesso, deve ter uma segurança, conforme a gente está falando. Eu agradeço aí a participação de vocês. Vamos lá, então, agora para o fluxo que a gente tem aqui, disponível também no seu livro didático. O Armelin, ele cria esse fluxo para você ter as etapas que você pode utilizar para a implantação da gestão. Vamos lá, formar uma equipe, levantar os processos de automatização, levantar o estudo sobre a automatização também, visitar usuários da tecnologia, enfim. Todos esses processos são importantes, são etapas importantes para que você faça a implantação do GED. Então, o GED pode ter como uma das alternativas ou um fluxo de implantação dessa maneira aqui, né? Passando pela análise, implementação, inclusive a avaliação geral do próprio processo. Vamos fazer o seguinte: de acordo com a sua necessidade, você vai adequar esse fluxo, vai dar um detalhamento maior para cada processo que você venha fazer, mas você tem que entender que quando eu vou implantar o GED, não é simplesmente o local do armazenamento onde vou guardar o arquivo, mas sim todo um processo da onde é criada a informação, em que momento que é atualizada a informação, por quanto tempo fica disponível aquele documento num determinado momento. Vai depender daquele processo que a gente falou, naquela etapa chamada tramitação do documento. Se existe um fluxo de trabalho em cima de um documento e precisa ter controle sobre a tramitação e uso, ótimo, vamos fazer exatamente dessa maneira e o GED contempla esse fluxo de trabalho também. Vamos para o próximo conceito, PDTI. Esse conceito é importantíssimo, principalmente para você, gestor. Plano Diretor da Tecnologia da Informação tem como foco a governança de TI, que é base importante. Alinhamento estratégico. Tudo que está planejado na estratégia, como direito, normas e política da gestão, nós devemos contemplar, com certeza. Gestão da TI. Metodologias que têm relação em planejamento, desenvolvimento, execução e controle, quando a gente está falando do fluxo de trabalho de TI. Então, o pessoal da tecnologia da informação vai desenvolver o sistema, vai implantar o sistema, vamos fazer o seguinte:
coloca lá no PDTI todas as atividades de como que a equipe de tecnologia tem que nos atender. Outro ponto, ISO 38500, ele trata da direção e do controle no momento da atualidade ou futuramente. Esse ponto é fundamental que a gente possa entender também. E um dos pontos que a ISO 38500 cita é na questão da disponibilização dos serviços da tecnologia da informação. Então, o foco é, equipe da tecnologia da informação também tem que disponibilizar serviços, que é o software em funcionamento, na versão adequada, sem, desde daquele ponto que a gente falou que tem que estar prevendo a migração de um documento quando trata do GED e assim por diante. Então, são todos serviços que nós, usuários, você como usuário, deve ter disponibilizado no sistema. Vamos falar sobre o COBIT. O COBIT também, ele trata sobre a governança corporativa e ele também pode estar intrínseco aí no plano diretor da tecnologia da informação. Por quê? Fala da garantia das necessidades das partes interessadas, então ele envolve pessoas internas e externas para o direcionamento de acordo com o propósito dos objetivos da organização como um todo. Então, sempre pensando de forma holística, o COBIT tem como proposta, então, só para a gente reforçar, equilíbrio entre a realização de benefícios, otimização dos níveis de risco e utilização dos recursos, de todos os recursos da organização. Então, é ponto fundamental para que você entenda que o plano diretor de tecnologia, ele tem que conceber por completo, disponibilizar esse recurso, minimizando os riscos que possam ocorrer, ou seja, aquilo que pode trazer prejuízo para nós. E o COBIT tem a visão exatamente da governança de TI, em termos de tecnologia, recursos computacionais, mas também a nível de sistema de informação. Próximo conceito é gestão da segurança da informação. Gestão da segurança da informação é o último tópico e esse é muito importante para que você perceba o seguinte: a informação é um ativo, um dos mais importantes, que tem um valor para a organização e que precisa ser protegida. Como que a gente pode fazer isso? Proteger contra as ameaças e garantir o quê? Continuidade nos negócios, minimizar o risco, maximizar o retorno, que é o que está escrito lá na ABNT 17799. Então, como que nós podemos contemplar? Existe um processo para fazer essa garantia, essa proteção contra essas ameaças e dar continuidade no negócio. Então, vamos garantir a continuidade no negócio? Precisamos, então, criar um processo que é a própria gestão da segurança da informação. E como proposta, a gente tem a ISO 27001. Ela tem como base a 27001 até a 006, contemplando a gestão da segurança da informação com essas ações: ação corretiva, ameaça, análise de risco, autenticidade, confidencialidade, disponibilidade, integridade e a vulnerabilidade, que trata das ameaças. Então, são esses pontos que a gente contempla na ISO 27000. Vamos ver como é que ela está disposta aqui. O primeiro ponto aqui é a questão do modelo. Qual que é o modelo? Como é que ela vai nortear a implantação da gestão da segurança? Através de processo ou da tecnologia? Ou eu dou prioridade em processo ou determino através da tecnologia. A tecnologia sempre pode ter restrições, então eu prefiro falar de processo. Se é um processo mais criterioso, de informações sigilosas, eu dou prioridade a esses processos, ou pela unidade de negócio ou por tarefa. Então, tudo isso pode ser determinado pelos modelos em relação ao negócio. E depois as políticas que podem ser estabelecidas de acordo com as políticas organizacionais também. E o processo do PDCA, aqui a gente já está na 27003, tá? E o PDCA é aquele processo que a gente já conhece, que é o planejamento, execução, checagem e ação corretiva, que são direcionadas por esse
pela 27004, que dita as diretrizes através de métricas para que o PDCA possa ser avaliado. E na de riscos, que é a 005, ele diz o seguinte: vamos analisar todos os riscos, mas sempre pensando em que novas ameaças podem acontecer e que você deve prever, fazendo exatamente essa análise das causas das ocorrências e que pode trazer prejuízo. E os requisitos, ele trata de estabelecer critérios para possível auditoria externa. Então, quais são os requisitos necessários para que a auditoria externa possa trabalhar? Então, essas são as ferramentas do modelo da ISO 27000, no caso 27000. Tudo bem? Então, ficamos aqui em relação à gestão da segurança. Vamos para mais uma situação problema e a gente vai aplicar as habilidades que você deve ter com os conceitos em relação a PDTI e a segurança da informação também. Antes disso, a gente tem uma pergunta, vamos lá, o que é Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Polo de Redentora, Rio Grande do Sul? Bom, o Plano Diretor, para a gente resumir então, Plano Diretor, a gente vai aplicar logo aqui nessa situação problema, mas é um documento, é formal. No primeiro momento, ele é um diagnóstico que a gente faz no momento em que a gente está analisando para determinar um futuro da nossa organização. Então, dentro desse plano, através dessa formalização, é um documento que a gente cria exatamente para planejar tudo que nós precisamos em relação à tecnologia da informação. E aí a gente pode utilizar as ferramentas, os modelos que a gente falou, tanto na questão da segurança usando a 27000, ou então a ISO 38500, que trata sobre os serviços também, mas aí preocupado com a atualidade e com os processos futuros, de como que eles vão estar, por exemplo, daqui 6 meses ou daqui 2 anos. Então, tudo isso a gente tem que estar prevendo. Pensando também utilização do COBIT, através da governança ou da gestão. São dois pontos que o COBIT também trata. Então, esse plano concebe, coloca-se formalmente utilizando todos esses conceitos, essa visão holística que você, como gestor, tem que ter para que todos os sistemas de informação, todos os sistemas sejam implantados e principalmente mantido, que é aquele ponto que a gente falou da questão da manutenção evolutiva, das melhorias e assim por diante. Vamos aqui, nós vamos continuar. Nós temos um ponto nós devemos atender quanto ao PDTI e segurança de informação para o Brasil moderno. Como é que a gente utilizaria esse planejamento e quais são os pilares da segurança que a gente pode exemplificar para o Brasil moderno? Antes disso, nós vamos para o Kahoot e é o último ponto aqui do Kahoot, ou seja, a última interação. Vamos ver como é que fica daqui para frente. A próxima pergunta é: qual ISO para estabelecer, implementar, operar, analisar criticamente o sistema de gestão da segurança da informação? Muito bem, a maioria acertou, é isso mesmo. A 27001 é que norteia em relação a estabelecer, implementar, operar, monitorar e analisar criticamente, né? Então, quando a gente fala da 005, o foco é a 003 é do PDCA, o 004 é da
das diretrizes, e a 005 é a questão da avaliação, né, dos impactos em relação aos riscos. Então, fica aí a dica para vocês, inclusive pode ser uma dica para a prova, não é mesmo? Vamos lá para a próxima. Michel Bússola mudou um pouco e Mato Grosso apareceu aqui em segundo e terceiro. Muito bem. Vamos lá, última questão. O objetivo é realização dos benefícios, otimização dos níveis de risco e utilização dos recursos. Tem que responder rapidamente, pouquíssimo tempo para essa resposta. Bem, quem acertou colocou COBIT, e o COBIT que realmente, né, pensa e também no sentido de se preocupa, né, com a realização dos benefícios, todos os benefícios, fazendo um equilíbrio entre a otimização dos níveis de risco e também a utilização dos recursos. Então, a gente vai equilibrar qual que é o nosso orçamento, qual que é a prioridade em relação a ter menor prejuízo possível e para trazer o maior benefícios para a organização. Eu estou utilizando todos os recursos computacionais, recursos pessoais, como que está a integração para que a gente tenha o melhor benefício, tanto integrações internas como as externas. Então, o COBIT balanceia isso. Isso que é o bacana do COBIT, tem uma visão da governança de TI de forma global, de forma holística, da empresa como um todo. Então, essa é a resposta certa. Quem respondeu aqui em relação à ISO 27000, ela tem como proposta, então, mais na questão da gestão da segurança da informação. É lógico que está falando sobre risco também, está falando sobre a prevenção das ameaças que a gente pode ter. Então, a questão da segurança da informação. Enquanto que alguns responderam GED, na GED tem sim algo semelhante, porém com foco na gestão eletrônica de documentos. A postura é ter todos os documentos controlados, principalmente com o nível de acesso, para que as pessoas, somente aquelas pessoas que têm autorização para acessar o documento, ele pode ler. Ou então, ele pode ler e alterar, ou ele pode ler e excluir, algo nesse sentido, só para você entender na questão do controle de acesso. Então, toda a etapa da gestão eletrônica de documento, desde produção, tramitação, o uso, conforme aquele fluxo e o ciclo de vida de um documento que a gente diz, né, até mesmo a eliminação quando for necessário. Vamos ver como é que ficou o placar final agora aqui. E aí a gente está finalizando. Então, sim, das perguntas que nós tivemos, foram 5 perguntas. Então, Ana de Mato Grosso ficou em primeiro e ela acertou as 5 perguntas, né? E em segundo ficou Vic, que não estava aparecendo no placar, mas foi muito rápido. A última pergunta foi com um tempo menor, acertou 5 perguntas também. E Michel Bússola, que estava ali aparecendo entre os primeiros e ficou em terceiro lugar com 4 perguntas corretas. Muito bem, parabéns aos participantes, mas não só para quem ganhou, né? Parabéns também para quem participou, porque a gente sabe que alguns segundos, milésimos de segundo, mas o que é mais importante, é um processo em que a gente percebeu que vocês estão aprendendo, conseguiram demonstrar isso, não é pela agilidade, mas sim por ter participado da aula, por estar engajado, nesse caso, no momento da teleaula, e a gente viu também que vocês já estudaram durante a semana. Isso é importantíssimo para nós, principalmente para você. Vamos aqui dar uma solução, então, para o Brasil moderno quanto à segurança. Segurança da informação a gente tem que alinhar de acordo com o que o SWOT diz, ou seja, o planejamento estratégico também. Aí, vamos dizer o seguinte, olha, o prefeito ele determinou prioridade em relação à Secretaria da Fazenda porque ele precisa de uma arrecadação mais adequada ou mais justa, de acordo com o que ele tem de previsto na arrecadação em termos de valores, mas de forma justa. Educação,
Muito bem, o nível de escolaridade da população deve ser mantido e melhorado. Essa é a proposta, nesse caso, para o prefeito. E como é que a gente pode prever esses recursos para que usuários possam utilizar melhor os sistemas fazendário, educacional, pensando na segurança da informação, pensando também no gerenciamento daquilo que a gente falou, né? Benefícios de todos os processos a partir de uma visão holística, utilizando os melhores recursos que nós temos. E aí, a gente para naquele ponto onde você vai relembrar o seguinte: nós temos todos os processos de negócios bem mapeados? Lembra que a gente falou isso na primeira, segunda aula? É importante que você perceba o seguinte: todos os processos podem ser sistematizados, estão bem estruturados, lembram disso? Para que a gente tenha esses processos estruturados, organizados, concebidos para que os sistemas de informação possam ser implementados e implantados utilizando esse fluxo, nós temos que medir. Como? Através da maturidade. Então, quando eu aplico uma regra de um modelo de maturidade para os processos, eu consigo entender que os processos estão bem maduros. Lógico, não do início, mas existe uma escala para acontecer. Aqui no diagrama, ou melhor, aqui no slide, eu tenho o seguinte, olha, inexistente é quando eu ainda nem fiz o nivelamento ou nem sei que isso possa acontecer. Quando eu tomo consciência de que o nivelamento, em termos de maturidade do meu processo, da documentação que eu preciso, ou então da integração entre as regras de negócio, estão sendo encaminhadas, então eu tenho essa noção, eu tenho essa percepção, cai na minha consciência, e eu quero dizer organização como um todo, é um processo inicial, ou seja, é uma maturidade inicial. Agora, quando está no repetitivo, é que além de ter essa consciência, eu já começo a conseguir repetir o que eu fazia antes. Cadastramento de aluno. Todo cadastramento de aluno, eu faço o mesmo processo, pego os mesmos documentos. Isso parece que é simples, mas será que eu consigo fazer isso repetitivamente, diariamente, e não só por mim? Por mais pessoas também, e aí já caio no nível do definido, porque eu já tenho isso formalizado e em determinados momentos eu posso colocar isso documentado, formalmente dizendo, com um checklist de todos os documentos necessários, passo a passo, talvez aí mostrando a tela também da aplicação do computador, né? Ou seja, da parte do cadastro, do apontamento de notas, todos esses processos, eles são repetitivos e também definidos e todas as pessoas vão fazer da mesma maneira? Ótimo. E aí a gente vai prosseguindo para o gerenciado. O gerenciado, então, eu consigo medir, falar assim, olha, tantos processos, tantos cadastros foram feitos corretamente, olha, esse faltou esse documento, ou então para aquele aluno faltou uma determinada nota. Lógico que o sistema pode melhorar isso, facilitando, fazendo uma consistência, mas tudo isso, se eu não conseguir colocar numa conscientização de que o processo faz parte dessas regras, ou seja, essas regras também têm que estar estabelecidas, eu não consigo gerenciar e o próprio sistema de informação também não vai conseguir contemplar essa validação. Então, é por isso que nós temos que ir conversando, tratando, que é exatamente aquilo que a gente falou da gestão do conhecimento, estamos explicitando aquilo que nós precisamos e aí a gente consegue definir, colocar em papel e, ao mesmo tempo, gerenciar. Quando eu consigo gerenciar, então eu posso ir para um nível superior de maturidade, que é a otimização. Então, eu estou com um processo otimizado quando eu consigo gerenciar todos os processos da organização, ou pelo menos naquilo que eu tenho como escopo, ou numa das determinadas áreas, no caso aqui da Prefeitura pode ser na Secretaria de Educação, ou então, se eu conseguir para a Prefeitura toda, melhor ainda. Continuando aqui, vamos para o próximo slide, aí a gente vai contemplando nos pilares da segurança, aí a gente vai só exemplificar coisas que você já conhece. Falando da disponibilidade, significa que quando o usuário da Secretaria de Educação necessita digitar lá e fazer o input das notas do primeiro bimestre, segundo bimestre, o sistema está disponível da mesma forma, mesmo sendo na outra versão e tudo mais. A informação é mantida exatamente conforme fora incluída, isso é integridade, porque no segundo bimestre eu estou apontando as notas, mas as notas do primeiro bimestre estão intactas da maneira que a gente deixou antes. E o controle de acesso
somente as pessoas autorizadas, que é o pilar da confidencialidade. Então, eu, como professor, eu consigo acessar os meus alunos. Então, é uma questão de confidencialidade. Eu não vou acessar as notas de outro professor. Para a gente implantar, então, a gestão da segurança, a gente passa por essas etapas, que são também etapas contempladas pela 2700, no caso a ISO, né? Da 27001 até 27006, prevendo inclusive lá auditoria. Aí você fala assim, mas precisamos passar por todas essas etapas? De certa forma, sim, mas você pode reduzir, talvez, né, quando você estiver lendo essas determinações, essas orientações, você pode estar reduzindo, colocando mais peso, prioridade em determinadas fases ou não. Depende muito do que você tem na atualidade para você colocar no seu PDTI de acordo com o que você realmente necessita de fazer o processo formalizado naquele ponto que pode ser vulnerável para, né, a sua estrutura atual. Tudo bem? Então, vamos lá, a gente está concluindo a nossa aula. A gente vai para um momento de conclusão e logo mais a gente volta para responder algumas perguntas. Para isso, a gente vai mostrar o COBIT em 2 slides, dando foco no ponto em que a gente diz na questão da gestão. O COBIT é definido em 2 níveis, na governança e na gestão. Você, como gestor, deve conhecer muito bem a questão, né? Ou seja, o nível da gestão. E o COBIT tem como sigla aqui o Control Objective for Information and Related Technology. Muito bem. Aqui, na fase da gestão, ou seja, no nível da gestão, a gente tem aquilo que você já conhece um pouco, mas ele segue esse fluxo: o planejamento, a construção, a entrega e o monitoramento. Então, essas fases, elas são desenhadas pelo COBIT de uma forma que você, como gestor, pense muito naqueles serviços que estão sendo planejados, naquilo que você vai executar ou adquirir, ou, no caso, desenvolver, e aí você precisa da equipe da tecnologia da informação, quando você não tem uma equipe própria, mas você faz esse gerenciamento. Isso é importante, né? Que é essa fase aí da construção. E a fase da entrega é no momento em que você está colocando isso em operação. Isso não só no momento da operação, na implantação inicial, mas muito mais no momento da manutenção, ou seja, nas evoluções. Toda versão nova requer cuidados especiais e um dos cuidados seu, desde o início da modificação até a implantação da versão final, que é a versão nova do sistema, você deve sim acompanhar de perto, que é o processo de monitoramento, pensando lá na avaliação de todo esse processo para ver se está, né, de acordo com o que você precisa. Continuando aqui, o COBIT ele tem como pilar 5 princípios. É a necessidade de satisfazer as partes interessadas, tanto internamente quanto externamente, e envolver todas as áreas da empresa. Isso a gente já falou bastante em relação à integração. É uma visão holística, tanto no nível operacional, gerencial ou estratégico, e empregar uma estrutura única e integrada e separar a governança de gerenciamento. Por isso que eu reforcei, né? Para o seu foco, principalmente o gerenciamento das atividades da tecnologia da informação, de acordo com o que diz o COBIT. Então, vamos lá para um momento de pergunta. Tem o seguinte: Ceará, o aluno Vicente, parabéns aí o pessoal de Ceará. Vamos lá, vamos entender a pergunta. Tenho um pequeno negócio e utilizo do Excel como forma decisiva em alguns momentos. Posso considerar o Excel como um SIG? Muito bem. O SIG significa um sistema de gerenciamento. Então, ela é parte da gestão. Quando a gente fala no Excel, utilizando o Excel, eu posso sim, porque o Excel ele tem vários recursos. Ele tem o primeiro nível, que é obtenção do dado. Então, eu vou estar digitando os lançamentos exatamente no nível operacional, conforme a gente falou, no nível operacional eu faço o registro dos fatos. Então, o Excel é muito bom nesse recurso. Agora, quando a gente vai para o SIG, aí nós precisamos validar esses fatos.
Muitas vezes, no Excel, eu só consigo através da implementação de macros do Excel. Então, ele vai virando, sim, um sistema, né? Sim, possível utilizar a própria planilha eletrônica, conforme você está citando aí, para a implementação da parte do SIG, que é algumas validações, resumo de relatório, ou então consistência de alguns dados e assim por diante. E aí você vai conseguindo gerenciar a sua empresa. Desejo aí, né, sucesso nos negócios. É um pequeno negócio, mas com certeza requer cuidados da mesma forma que uma média e grande empresa. É um desafio, né, bem bacana isso que você está fazendo. O COBIT é um framework de boas práticas para a governança da tecnologia da informação? Isso mesmo. Então, ele também traz vários, né, as melhores práticas utilizadas para uma visão holística das necessidades de gerenciamento e de governança de TI. Pessoal de Itajubá, um grande abraço aí, pessoal de Itajubá. Ficamos por aqui, concluindo a disciplina. Agradeço bastante a participação, muito boa mesmo, né? Então, a gente fica aí à disposição para as dúvidas, né, ao longo da semana também, mas desejando sucesso na sua vida acadêmica e vida profissional. Um grande abraço.